Querido, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Até porque eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas antes de a gente começar a nossa mensagem, eu queria que você deixasse um like e se inscrevesse no canal. Até porque o YouTube já não está mais disponibilizando vídeo. Então eu preciso que as pessoas, amigas, né, e está acompanhando meu canal, deixe o like e se puder compartilhe. E outra coisa que eu pedi também, uma ajuda, Pix, nós estamos precisando comprar uma lousa, né, uma lousa para a gente botar os versículos, para não precisar botar versículo nas mãos. Então aqui está meu Pix aqui, se eu puder ajudar, né, naquele passinho, Pix até R$ 1.000 eu aceito, mais de 1.000 eu não posso aceitar, por vários motivos, tá ok? Muito obrigado, meu boa noite. Queridos, eu queria falar com vocês hoje sobre seguir a Cristo. Seguir a Cristo é um desafio gigantesco. Paulo fala que Deus, ele abriu uma porta grandiosa, mas são muitos inimigos que pelejam contra ela. E essa porta é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma mudança de vida através do seguir a Cristo. Nós vemos que o diabo, nosso adversário, ele, ele, ele muda de estratégia. O tempo vai passando e ele vai mudando de estratégia. No passado, ele levava os irmãos para a fogueira santa. Pegava os irmãos e pendurava no madeiro. Roma, Nero botou fogo nos cristãos para nomear Roma durante a noite. Só que esse tipo de perseguição, esse tipo de luta, não destruiu os cristãos. E pelo contrário, quanto mais pessoas morriam, mais nascia. E qual é a estratégia do diabo hoje? A estratégia do diabo hoje é usar a filosofia, é usar o segmento do mundo, o modismo, né, que a gente chama de modismo do mundo, usar o conhecimento para destruir a igreja. Eu me lembro que no século XVII tinha uma irmã piedosa que servia a Deus, era do pessoal da Wesleyana, lá na Inglaterra, e o filho dela era um gênio, um conhecedor, um matemático, um filósofo, e ele fez de tudo para tirar a mãe da igreja, dizendo que Deus não existia, que Deus era uma bobagem, que Deus era uma invenção, e essa irmã saiu da igreja. E no leito de morte, essa irmã muito deprimida, muito confusa, né? E ela falou: filho, eu estou muito confusa, eu estou no leito de morte, eu quero que você me diga uma palavra para que eu possa tirar essa angústia que está na minha alma. E ele ficou calado. Querido, a gente tem que ter cuidado, porque tem um monte de filosofia que quer nos afastar de Cristo. Um monte delas. Tem aquela filosofia assim: o pastor está roubando dinheiro na igreja. Aí você fala assim: não vou mais ser crente porque o pastor é tudo ladrão. É uma filosofia do inferno que quer tirar você da igreja. Eu não quero mais ser crente não porque eu descobri que a irmã Mariazinha está falando de mim pelas costas. É outra filosofia do inferno, né? Gerada no coração de Satanás para te tirar da igreja. Eu não quero mais ser crente não porque eu descobri que o universo foi criado pelo Big Bang. Outra filosofia do inferno para te tirar da igreja. Então, querido, a igreja ela vai ser bombardeada noite e dia por essa filosofia, né? Se você quiser seguir a Cristo, é um desafio monstruoso, é um desafio enorme. E cada dia você tem que se refazer a sua fé. Cada dia você tem que dar a você 1 milhão de motivos para caminhar, para conseguir, para andar, para seguir a Cristo. Agora nós estamos vivendo uma nova filosofia, que você pode ser cristão, mas você não precisa mais comungar com a igreja, você não precisa mais ter comunhão com a igreja, porque a igreja é aqueles que aceitam Jesus, e a igreja que está operacional é o CNPJ, você não precisa pertencer ao CNPJ, que tem muitos filósofos aí da igreja que estão ensinando disso, que você pode ser crente dentro de casa, né? Isso é outra filosofia do diabo. Na oração do Pai Nosso, né, na oração sacerdotal, Jesus fala assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu sei que nós estamos atravessando um momento da história em que a sociedade está ficando muito complexa, as pessoas estão ficando complexas, a igreja está ficando complexa,
Mas isso não nos dá motivo para a gente se afastar da igreja, para a gente agarrar uma filosofia dizendo que eu não preciso mais frequentar aquele CNPJ, porque CNPJ fala aquelas igrejas cartórias, né? Toda igreja tem que ter registro, Universal, Deus Amor, Brasil pela Cristo, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Nova Vida, Igreja Deus é Amor, Igreja Brasil para Cristo. Então são os CNPJ, eu não preciso frequentar, eu não preciso, eu tenho uma fé em Cristo, uma fé unilateral, eu não preciso frequentar, mas você precisa ter comunhão. Você precisa se comungar com os irmãos, né? Se hoje você está doente, né? Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente tem que dar um tempo a nós mesmos, dá esse tempo para você mesmo, se cura, né? Porque lidar com o ser humano é muito difícil, né? Porque tem pessoas na igreja que eles só conseguem ver o pecado dos outros, eles não conseguem ver o pecado deles. Ele vê o pecado de todo mundo, mas só que ele não consegue ver que isso também está errado. Eu conheço uma irmã que ela vê falha na família de todo mundo, só que ela não consegue ver falha na família dela. A família dela é cheia de problemas, cheia de falha, mas ela só consegue ver falha nos outros. Então, querido, não permita que nenhum tipo de filosofia, que nenhum tipo de estratégia do inferno venha te afastar de Cristo, né? Às vezes acontece coisa nas nossas vidas, né? E que parece que a gente está destruído, mas não está não. Deus vai nos dar força de caminhar. Eu conheço história de pessoas que se afastaram de Jesus porque receberam a falsa profecia e permitiram que essa profecia destruísse a vida deles. Permitiram que essa profecia aniquilasse eles por completo, né? Ah, você vai casar com fulano. Daí aquela jovem começou a se apaixonar por aquele fulano, e aí o casamento não deu certo, ela se afastou da igreja, e hoje tem maior dificuldade de voltar. Eu conheço a história também de uma jovem lá de São Paulo, que ela muito ativa no evangelho, e ganhou um jovem para Jesus, e ficou noiva com esse jovem, faltando 4 meses para o casamento, ela descobriu que a melhor amiga dela estava grávida desse jovem. E ela se desistiu da fé de um jeito que hoje tem um lugar lá chamado Bar da Loura, que ela fica lá vendendo cerveja e cachaça, nunca casou, teve vários relacionamentos, mas nunca casou. Por que isso? Porque uma filosofia do inferno conseguiu tirar elas do caminho de Jesus. Então seguir Jesus, querido, não é fácil não, né? Eu vi um amigo pregando, se seguisse Jesus fosse fácil, a escola de samba, Grande Rio, Império Serrano, estava tudo aqui dentro. Estava Império Serrano, Grande Rio, Beija-Flor, né? Nós estamos na época do carnaval, estava tudo lá dentro da igreja. Mas como é difícil, a gente tem que aturar pessoas, a gente tem que perdoar a pessoa, a gente tem que relevar, né? Coisas que as pessoas estão falando na nossa vida, né? Tem pessoas que esquecem de cuidar da vida dela para cuidar da nossa. E a gente tem que relevar isso tudo, né? Perdoar aqueles irmãos problemáticos e caminhar, né? E cada vez saber lidar com as situações. E não permitir que nenhum tipo de filosofia nos arranque do caminho do Senhor. Eu quando era bem jovem, eu trabalhava um presbítero da Assembleia de Deus de Piabetar, né? E ele me ensinou muitas coisas, pedreiro, assentar tijolo. Eu era o ajudante dele. Ele trabalhava muito em carpintaria, e esse presbítero conheceu um grupo chamado Universo em Desencanto. E ele largou Jesus para seguir esse grupo. Universo em Desencanto, que era uma filosofia que o universo tinha sido feito, tinha criado, que estava crescendo, que estava em expansão, que a mente tinha que estar em expansão. E esse homem abraçou essa filosofia do inferno e morreu desviado do caminho do Senhor. Então, seguir a Jesus é um desafio monstro, é um difícil, é complicado, é lágrima, é dor, é angústia, é perseguição. E vou dizer uma coisa para vocês, a perseguição, eu acredito que de 2023 a 2030 nós vamos passar por situações muito terríveis, tá? Se prepara. Esses 7 anos agora que nós vamos enfrentar pela frente vai ser um ano muito difícil, tá? Fica tranquilo que a gente vai passar por um momento da história que muitos vão abandonar a fé, muitos vão desistir de seguir a Cristo, mas graças a Deus nós estamos nos preparando para enfrentar esse tipo de situação. Tá, meu muito obrigado. E aquela lembrança, se você puder nos ajudar, deixe aquele pix amigo, compartilha esse vídeo. Se tiver uma pessoa que está agarrada a algum tipo de filosofia do inferno aí,
pede ela para assistir esse vídeo, né? Olha, você dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te ajudar. Tá, meu muito obrigado, meu boa noite.